Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Aqui quem fala é a professora Renata. Hoje o nosso tema é sobre a função social do trabalho. Observe a frase da tirinha de Mafalda. Todos os dias mandamos um pai. E é isso que esse maldito escritório devolve? Vamos conversar. Que caráter possui esse trabalho do pai de Mafalda? Você gostaria de um trabalho que o deixasse assim como o pai de Mafalda ao final do dia? Qual a função do trabalho na vida das pessoas? Você já pensou que profissão deseja seguir? Que atributos lhe atraíram para essa profissão? Você deseja um trabalho ou um emprego? Qual a diferença entre esses dois termos? Fica essa reflexão para vocês. Trabalho. O conceito de trabalho. Ação humana sobre a natureza. Prática produtiva com um objetivo. Elemento fundamental para a configuração da existência humana. A partir desse conceito, responda: o que é o trabalho para você? Os elementos do processo de trabalho são a atividade, os objetos e os meios. A atividade produz um determinado tipo de produto. Os objetos sobre os quais o trabalho é realizado, chamados de matérias-primas, e os meios que facilitam o processo de trabalho: estradas, máquinas, ferramentas, técnicas. Os objetos e os meios em conjunto formam os chamados meios de produção. Em toda sociedade, existe uma divisão social do trabalho. No processo de produção de mercadorias, é necessário haver uma divisão do trabalho, devido à interdependência entre os seres humanos. A forma de organização da divisão do trabalho varia de acordo com as relações sociais, econômicas e políticas, características de cada período histórico e espaço geográfico. Modos de produção. Em cada período histórico ou espaço geográfico, os seres humanos criam suas formas de organização social, política e econômica. A caracterização dos modos de produção são: igualitário, que são os meios de produção que pertencem a todos, e desigual, meios de produção que pertencem a particulares. Segundo Karl Marx, os modos de produção são classificados em antigo ou primitivo, asiático, escravista, feudal, comunista, socialismo e o capitalista. Iremos conhecer um pouquinho de cada um a seguir. De produção primitivo. O modo de produção primitivo fora desenvolvido na pré-história, quando o homem ainda não produzia seu próprio alimento. Eram nômades, caçavam, pescavam, colhiam e dividiam os alimentos entre sua tribo. Esse modo de produção não incluía a opressão das classes pobres pelas classes mais poderosas, haja vista que ainda não existia a ideia de classes sociais. Com o advento da agricultura, os homens começaram a ter noção de território, se tornaram detentários e assim sendo surgiu toda uma divisão de trabalho. Uns plantavam, outros trabalhavam nos moinhos e alguns teriam que defender as terras de outros que também queriam usá-las, formando os primeiros exércitos. Com essa nova estruturação de sociedade surgiram as classes sociais, a exploração do homem pelo homem, as lutas entre tribos. E nessas lutas, os perdedores começaram a virar escravos, aumentando mais ainda a noção de classes superiores e inferiores. Essa nova forma de organizar a sociedade estava centrada na figura de um rei imperador, que exercia seu poder absoluto através da legitimação da graça divina, ou seja, o próprio Deus
lhe concedeu a autoridade, portanto, detinha poderes divinos. No modo de produção primitivo, essa nova forma de divisão dos modos de produção é denominada de modo de produção asiático, pois ocorreu nos impérios do Oriente Médio Antigo, como o Egito, Babilônia, Assíria e também na América pré-colombiana. Hoje em dia, o modo de produção primitivo encontra-se quase completamente extinto. O modo de produção asiático, que teria início em 2500 a.C., na Idade Antiga, caracteriza os primeiros estados surgidos na Ásia Oriental, Índia, China e Egito. A agricultura, base da economia desses estados, era praticada por comunidades de camponeses presos à terra, que não podiam abandonar seu local de trabalho e viviam submetidos a um regime de trabalho compulsório. Na verdade, esses camponeses ou aldeões tinham acesso à coletividade das terras de sua comunidade, ou seja, pelo fato de pertencerem a tal comunidade, eles tinham o direito e o dever de cultivar as terras desta. O modo de produção escravista surgiu na Grécia Clássica e, posteriormente, com sua dominação e assimilação por Roma. Foi o modo de produção praticado por todo o Império Romano. Com o surgimento da propriedade privada, os parentes mais próximos dos chefes dos clãs ficaram com as melhores terras, ficando as piores terras com os parentes mais afastados. Com o aumento das famílias nobres, eram necessárias mais terras e mais gente para trabalhar no cultivo dessas terras. Esse problema era resolvido com guerras de conquista. Guerreava-se com povos vizinhos, as terras conquistadas eram repartidas entre os nobres e o povo derrotado era escravizado. Esses escravos eram propriedades do Estado, cedidos aos nobres, para o trabalho em suas terras. Um cidadão não estrangeiro também poderia se tornar escravo de alguém se adquirisse dessa pessoa uma dívida na qual não pudesse pagar. Assim, o trabalho passou a ser uma exclusividade dos escravos e dos pequenos camponeses. Então, fica evidente a importância que o trabalho escravo tinha para esses povos, já que ele se tornou uma base das suas economias. Para se ter uma ideia dessa importância, basta ressaltar que Atenas chegou ao ponto de ter 20.000 cidadãos, 10.000 metecos, como eram chamados os estrangeiros, e 400.000 escravos, uma média de 20 escravos por cidadão, levando-se em conta que só eram considerados cidadãos os homens adultos não estrangeiros. Observem as imagens e as consequências aí dos castigos que eram feitos com os escravos. O capitalismo foi um modo de organização social e político baseado nas relações servo-contratuais, serviço. Tem suas origens na decadência do Império Romano, predominou na Europa durante a Idade Média. Segundo o teórico escocês do Iluminismo, Lord Cairns, o feudalismo é geralmente precedido pelo nomadismo e sucedido pelo capitalismo em certas regiões da Europa. Os senhores feudais conseguiam as terras porque o rei lhes dava. Os camponeses cuidavam da agropecuária dos feudos e, em troca, recebiam dinheiro a uma gleba de terras para morar. Além da produção contra ataques bárbaros, quando os servos iam para o manso senhorial, atravessando a ponte, tinham que pagar um pedágio, exceto quando para lá se dirigiam a fim de cuidar das terras do senhor feudal. O capitalismo.
O capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos não são feitos pelo governo. Os lucros são distribuídos para os proprietários, que investem em empresas e os salários são pagos aos trabalhadores pelas empresas. É dominante no mundo ocidental, desde o final do feudalismo. O termo capitalismo foi criado e utilizado por socialistas e anarquistas Karl Marx, Proudhon e Sombart no final do século XIX e no início do século XX para identificar o sistema político-econômico existente na sociedade ocidental quando se referiam a ele em suas críticas. Porém, o nome dado pelos idealizadores do sistema político-econômico ocidental, os britânicos John Locke e Adam Smith, dentre outros, já desde o início do século XIX, é liberalismo. O capitalismo. O capitalismo é o atual modo de produção dominante em nossas sociedades, mas é possível transformá-lo. Característica da divisão do trabalho no sistema capitalista. Luta de classes, trabalho assalariado, donos dos meios de produção, lucro obtido pela mais-valia. Essas denominações foram dadas por Karl Marx diante do capitalismo existente a partir do século XIX. Valia é a diferença entre o valor do bem produzido e o valor pago aos trabalhadores em forma de salário que é apropriada pelo proprietário dos meios de produção. Como se dá esse processo? O bem produzido pertence ao capitalista. É o dono dos meios de produção. Esse produto é vendido por um valor maior do que se paga ao trabalhador e do que foi investido, gerando o lucro do capitalista e a exploração dos trabalhadores. Diante do que foi abordado, ficará uma atividade para vocês fazerem uma pesquisa sobre humanização pelo trabalho, quando o trabalho humaniza, e sobre alienação pelo trabalho, quando o trabalho aliena. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!